compartilhar aqui. Então, beleza. Nós vamos falar hoje aí do que é integração. Volto a falar. Alguns textos falam de integrais antiderivadas, né? Alguns costumam usar esse termo. Eu não gosto muito. Então, nós vamos primeiro estudar o que nós chamamos de integrais indefinidas. Vamos pensar o seguinte. Imagine que existe uma função, que é uma função f de x, uma função qualquer aí. Tá? A gente fala que essa função, ela é uma primitiva. Ela é uma primitiva de f de x. Tá vendo que aqui eu coloquei com letra maiúscula, né? A função aqui, letra maiúscula, e aqui letra minúscula. Não é... Ô, professor, você errou aí, não. F maiúsculo aqui, a gente fala que é uma função, a gente chama de primitiva de f de x com f minúsculo, se acontecer isso. Se a derivada dessa função for igual a essa daqui. Por exemplo. Vou imaginar essa função aqui, ó, f de x. Função aqui. Vamos pensar aqui. Por exemplo, x à quinta. Tudo bem? X à quinta é uma função. Agora vamos fazer aqui, ó, f' de x. A derivada dessa função, como a gente faz? O 5 vem para frente, você tira uma daqui. Tá? Aí a gente fala, então, que essa função aqui é uma função f de x qualquer. Então, veja o seguinte. Tá vendo que a derivada dessa função é igual a essa? Né? Então, se você pensar assim, ó, f de x maiúsculo é igual a x à quinta. E f de x minúsculo, a gente fala que é 5x à quarta. Mas note que a derivada de f de x maiúsculo é igual a f de x minúsculo. Tá vendo? Derivou essa daqui, dá essa daqui. Quando isso acontece, a gente fala que a f de x é uma primitiva de f de x. Assim, o que é, então, encontrar uma primitiva? Encontrar uma função primitiva é a gente encontrar a função que, quando foi derivada, deu o valor que a gente está procurando. Certo? Então, por exemplo, vou imaginar isso aqui, ó. Vou imaginar esse carinha aqui. De novo. Vou imaginar que eu tenho uma função assim, ó. Uma função aqui. Vou imaginar que eu tenho essa função aqui, ó. Uma funçãozinha. Por exemplo, aqui. Vou pegar um qualquer aqui, tá? Vou pegar, por exemplo. Vai ficar bem fácil aqui, vai. Ó. 10x à nona. É uma função. Né? Qual é a função que a gente deriva e chega nisso daqui? Fala para mim. Qual é a função que a gente derivou e chegou nisso aqui? X elevado a décima? X elevado a décima. X elevado a décima, se você deriva, né? Se você derivar o x elevado a décima,
x', né? F', vai dar 10 x nona. Então, a derivada não é igual à função? Então, a gente fala que essa função aqui, né, ela é a primitiva dessa daqui. Por quê? Porque se você derivar essa, você chega lá. Então, é isso que é primitiva. Tá legal? É isso que é primitiva. Então, quando a gente fala de primitiva de uma função, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo encontrar qual é a função que você deriva e chega naquela função em questão. Entendeu? Por isso que o Saga aí chama de antiderivada. Mas existe uma maneira da gente escrever, que é o seguinte. A gente faz isso aqui, ó. Que quando a gente quer encontrar a primitiva de uma função, a gente faz a integração dessa funçãozinha para encontrar a primitiva. Ou seja, a integral de f minúsculo de x dx vai ser igual à primitiva dela. Fala, professor, mas e o que é esse C aqui? Eu vou falar para vocês aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma função f de x aqui, ó, que seja, por exemplo, 2x. 2x, tudo bem? Pergunto para vocês o seguinte: qual é a primitiva dessa função? Ou seja, qual é a função que você derivou e deu isso aqui? Qual a função que você derivou e deu isso aqui? X ao quadrado? X ao quadrado. Né? Tudo bem? X ao quadrado, veio 2 para frente, tira 1 lá, 2x. Só que é o seguinte, eu posso falar que x ao quadrado mais 5 deriva para mim, ó, x ao quadrado mais 5. Quanto vai dar? Quanto dá a derivada de x ao quadrado mais 5? 2x. 2x. E o 5? Quando é o 5 sozinho, ele vale 0. Quando é Ele some. constante, é 0. Isso. Beleza, tá certo, Anderson. Ó, e essa daqui, ó, x quadrado menos raiz quadrada de 3. Qual que é a derivada dessa função? Hã? Qual que é a derivada dessa função aqui? Outra minha. Qual que é a derivada dessa função? É 2x sobre 3 meio. Ah. 2x só. Qual que é a derivada de uma constante? 0. É 0. Não importa que seja constante. Olha aqui, ó. Qual que é a derivada dessa função aqui, ó? X quadrado mais π. Qual que é a derivada dessa função? Se o π vale 2, ela é um número inteiro também, né? É uma constante, 3,1416, é um número irracional. Qual que é a derivada dessa função? 2x. 2x. Então, veja, essa função aqui, ó, a derivada dela com relação a x, a derivada é 2x. Essa função aqui, ó, a derivada dela, 2x. Essa função aqui, ó, derivada dela, 2x. Será que, ó, x quadrado mais seno de raiz quadrada de 7. Qual que é a derivada disso aqui?
Qual que é a derivada disso? 2x também? 2x também. Por quê? Porque seno de raiz quadrada de 7 é um número. Entendeu? Não tem x aqui. Então, isso aqui é constante. Não importa o valor que seja. Então, veja aqui, ó. Essa daqui é primitiva. Essa daqui é primitiva. Essa é primitiva. Essa é primitiva. Veja que não existe só uma primitiva. Existem infinitas. Por quê? Porque a constante que aparece aqui, a gente não tem como saber quem é. Por exemplo, você sabe que a função era 2x. Qual é a primitiva dela? É x ao quadrado. Ah, mas vem cá. Mas qual é a constante? Não sei, porque a hora que derivou virou zero, perdeu. Perdeu. Ninguém sabe mais o que é. Então, quando a gente vai escrever a integral indefinida de uma função, ou seja, quando a gente vai encontrar a primitiva de uma função, a gente coloca mais c para falar, ó, é uma função f de x, um x quadrado aqui. Só que tem alguma constante que a gente não sabe qual é, então é mais c. Entendeu? Entenderam a ideia disso daí? Então, ó, vamos fazer uma atividade aqui. Eu acho que aí fica fácil, né? Então, é assim que a gente identifica. Quando você vê esse símbolo aqui, ó, parece um S meio achatado, significa que a gente está querendo saber qual é a primitiva dessa função. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a função que você deriva e dá 3x quadrado? Sabendo que isso está sendo feito em relação à variável x, por isso que é dx. Qual é a função aqui? É? X elevado à terceira. É? X ao cubo. X ao cubo. Tudo bem? X ao cubo. Só que a gente sabe que existe uma constante. A gente não sabe quem é, mas existe uma constante. Existe uma constante. Tudo bem? Beleza? Até aí? É o seguinte. Aí, ó. Por exemplo, a gente pode... vamos ver esse aqui, ó. E esse carinha aqui, ó. 5dx. Qual foi a função que derivou e chegou nisso? Quem pode ajudar aí? Hã? Qual função que a gente deriva e tem como resultado 5x? Hein, pessoal? 5x, né? O que tem aqui em cima? É 1. 1. 1 vezes 5, 5. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. 5 vezes 1, 5. Ó, 5dx. Mais uma constante. E essa daqui? Qual é a função que a gente deriva e dá e elevado a x? E de x. E de x mesmo, é ele mesmo. Que é derivada ali de x, é de x. Pronto. Então, é isso que é resolver o que a gente chama de integral indefinida. É encontrar a primitiva da função. Quem é a primitiva? É a função que, se você derivar, você chega na função que nós estamos pedindo. Tudo jóia? Fica um negócio bacana, né? Um negócio simples, né? Aí você não pode esquecer de uma coisa. Existem várias regrinhas que a gente já viu, né? Então, por exemplo, qual é o inverso de x elevado a n? Pensa o seguinte, como que a gente derivava... Aqui, ó. Como que a gente deriva x elevado a n? Como que a gente deriva isso aqui? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Para fazer a derivada disso aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui? Fala para mim, x elevado a n. N é uma potência.
Como que a gente fazia com, por exemplo, x elevado a 3? Como que era? Não passava isso aqui primeiro para cá? Né? Então, primeiro ele ia multiplicando. Aí fazia o quê? Tirava 1. Tudo bem? E daí, quando a gente tem... E quando a gente quer fazer o contrário? Quando a gente quer fazer o contrário? Ó, primeiro você passava multiplicando e depois você diminuía 1. Como a gente quer fazer o contrário, então nós vamos fazer o seguinte. Lá primeiro multiplicava e depois tirava 1. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos acrescentar 1 e passar dividindo. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, se para fazer a derivada a gente passava multiplicando e tirava 1, nós vamos fazer o seguinte. Para achar a integral, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos somar 1 e essa sominha passa dividindo. Quer ver? Mesma coisa aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui. Mesma coisa aqui, ó. Como que a gente, por exemplo, ó, integral de, por exemplo, 5x à quarta dx. Como que a gente faz a derivada? Primeiro passa multiplicando e depois tira 1. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o contrário. Primeiro nós vamos somar 1 e depois passar dividindo. Então, fica assim, ó. Olha só. 5x elevado à quinta, dividido 4 mais 1, 5. 4, 5, 5. X à quinta mais uma constante. Entendeu? Então, vamos lá. Na derivada, primeiro você passa multiplicando e tira 1. Aqui nós vamos fazer o contrário. Soma 1 e passa dividindo. E passa dividindo. Beleza? Então, muito bem. Essa daqui é a regrinha que mata quase todos os problemas, tá? Porque, eu falei para vocês, a maior parte dos probleminhas, eles tratam de potência. Potência. Então, a gente faz o contrário. Ó, outra coisa fácil também, esses dois aqui, ó. Lembra? Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Lembra disso aí? Então, o que a gente tem? Olha aqui, ó. Se derivada de seno é cosseno, então a integral de cosseno só pode ser o seno. Então, como se fosse o caminho contrário, entendeu? Como se fosse o caminho contrário. Então, essa daqui também é facinho. Agora, só toma cuidado com a questão de sinal, né? Porque derivada de cosseno é menos seno. Então, qual que é o controle? O contrário é a integral de seno. Só que integral inverso da integral, né? A integral de seno, ou seja, o contrário da derivada seria o cosseno. Só que derivada de cosseno é menos seno, se a integral de seno vai ser menos cosseno. Então, essas duas aqui são duas fáceis. Uma outra que cai muito é essa daqui, ó. A derivada de logaritmo natural a derivada de logaritmo natural de ln de x é 1 sobre x. Certo? Então, isso aqui, ó, muito importante. Essa, então, pensa o contrário.
derivada, aqui, ó, integral de 1 sobre x, ln de x. Tá aqui, ó, é uma outra regrinha bem importante. Toma cuidado com isso, então. Integral de 1 sobre x é ln de x. Ó, essa daqui é fácil, né? Vocês até falaram aí. Integral de e de x é o próprio e de x mesmo. E integral de a sobre x por quê? Porque é o seguinte, ó, derivada d dx de a elevado a x, como que era mesmo? É a elevado a x vezes ln de a. Essa é a derivada. Né? Essa é a derivada. Agora, como eu sei que aqui é só a de x, né? Como é só a de x, então o que eu tenho? Eu tenho que acrescentar aqui, ó, um ln de x aqui embaixo. Por quê? Porque ln de a divide por ln de a, divide, sobra só o a de x. Isso aqui nós vamos fazer a atividade, mas é tranquilo assim. Muito bem. Agora, algumas propriedades que são bem simples, viu? Que é a seguinte, vale a mesma coisa na derivada, tá? Então, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Então, por exemplo, você tem duas funções, uma mais a outra, somando. Você quer integrar esse conjuntinho aqui, então você pode separar em duas integrais. De menos a mesma coisa. E a multiplicação de uma constante por uma função, você pode simplesmente colocar essa constante fora, resolver dentro o que está rolando, e depois daí se multiplica a hora que tiver. Tá? Então a questão é a seguinte, essa daqui, ó, essa integral, na verdade, eu posso dividir essa integral em três partes. Eu vou ter essa primeira parte, x² dx, menos 2x dx, mais integral de 5 dx. Tudo bem? Ó, isso aqui é tudo potência. Potência. Como que era a potência nesse caso? Lembra? Na derivada, primeiro você passava multiplicando e depois tirava 1. Aqui nós vamos acrescentar 1 e passar dividindo. Então, por exemplo, qual que é a primitiva dessa função? 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Menos. Esse 2, como está multiplicando, eu vou deixar de fora. Aqui, ó, essa propriedade aqui. Então, x, aqui, ó. 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Mais. Ó que bacana isso aqui, hein? Aqui, quando não aparece nada do x, significa que isso aqui é x elevado a zero. Pela regra, 0 mais 1 por 0 mais 1. X ao cubo sobre 3 menos. Ó, 1 mais 1 é 2. Simplifica com 2 aqui, já era. Menos 2. E aqui é o seguinte, ó. 0 mais 1 dá 1. Então, x elevado a 1. Que 0 mais 1 é 1. Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, na verdade, isso aqui vai ser o quê? 5x. Mais uma constante. Se a gente derivar isso daqui, ó, chega aqui. Ó, 3x ao cubo. Vai o 3 para frente, corta 3 com 3, fica x². Menos. Né? Opa, peraí. Aqui. Ah, aqui só uma coisa, desculpa. Aqui eu tinha cancelado, né, esse 2 aqui com o 2 embaixo, né? Não ia dar também.
Então, olha aqui, ó, qual que é a derivada de x quadrado? Passo 2 para frente, 2x. Tá vendo? Ó, menos 2x. Qual que é a derivada disso? 1 vezes 5, 5. 1 menos 0, 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 é 1. Então, 5 vezes 1, 1 que é... Deu 5 aqui, ó. Se você derivar 5x, vai dar 5. Então, essa daqui é a primitiva dessa função, ou seja, a função que você deriva e chega aqui. Ó, essa outra aqui também é boa. Nós podemos dividir essa integral em duas. Eu acho que ia ficar muito mais fácil. X ao cubo sobre x dx mais integral de 8 sobre x dx. Vamos só dar uma melhorada aqui. X ao cubo dividido por x dá x quadrado, né? Então, ó. Agora, tem que pegar, tem que fazer a integração dessa pecinha aqui, né? Então, olha só. Que valor que você integra e deixa e sobra x quadrado? Como a gente faz para resolver isso? Soma 1 e divide pela soma aqui, né? Não é isso aí? Mais o 8 fica aqui de fora. 1 sobre x, só para voltar, ó. A derivada de, olha aqui, ó. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, se você tem 1 sobre x, você sabe que a antiderivada é ln de x. Então, por exemplo, olha que interessante. 8 sobre x é a mesma coisa que 8 vezes 1 sobre x. E isso a gente sabe que é x, ln de x. Então, fica, ó, x ao cubo sobre 3 mais 8 x mais um, nossa, não coube. Mais uma constante. Vou fazer isso aqui. Tá aqui, né? Então, isso aqui, ó, é x 2 mais 1, umas coisas ridículas. Lembra, ó, soma 1 e divide pelo que deu ali, tá? Mais 8 ln de x. Esse 8 porque é como se fosse a constante, tá? Então, aqui, ó, mais constante. Tira aqui, isso é x ao cubo sobre 3, mais 8, ln de x, mais c. Mais c. Tudo bem? Aqui, ó. Eu vou salvar esse carinha aqui. Só para eu fazer um duplicado. Muito bem. Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é fácil, gente. Esse aqui é fácil.
Vamos só lembrar de algumas coisas, né? Primeiro, derivada de E de x dx. Igual a ela mesma. Derivada de E elevado a kx por dx. Para k vezes dx. São as derivadas de dx, beleza? Derivada, por exemplo, de um a elevado a x dx. A gente vai fazer o seguinte, né? Ele copia expoente vezes ln de a. Tudo bem? Então, você sabe que tem um carinha que tem um expoente. Se fosse derivar, daria 5 elevado a x ln de a. Como já foi derivado e não surgiu nada, é porque existe um ln de a aqui embaixo para poder cancelar com esse. Então, o que acontece? Olha só. A antiderivada desses dois. Na verdade, você poderia escrever assim, ó. É E 2x dx mais 5x dx. Isso aqui foi o seguinte, ó. Lembra que se eu fosse derivar isso aqui, ia ficar E é 2 elevado a 2 vezes E elevado a 2x. Como não está aparecendo esse 2, é porque você dividiu isso aí previamente. Então, por exemplo, E elevado a 2x dividido por 2. Por quê? Porque a hora que você fizer a derivada dele, vai ficar um 2 perdido aqui. Então, cancela 2 com 2. Mais. Olha só. A derivada de 5 elevado a x é 5 elevado a x ln de 5. Como não está aparecendo ln aqui, significa que ele derivou e esqueceu a constante. Então, é certeza que isso seja, a derivada seria 5x vezes a vezes ln de a, né? Dividido por ln de a para poder cancelar e sobrar só o 5x. Então, olha só. Se eu derivar isso aqui, ó, ln de 5, se eu derivar isso aqui, vai ficar 5 elevado a x vezes ln de 5. Eu colocando um ln de 5 embaixo, eu cancelo ln de 5 com ln de 5. Sobra aquilo que nós estamos querendo, mais a constante. Tudo bem? Então, a questão é a seguinte. Pensa assim, o que são integrais? Grosso modo, são as operações inversas das derivadas. Seria o caminho contrário. Por exemplo, você soma, a inversa da soma é a subtração. Você multiplica, o inverso da multiplicação é a divisão. Você eleva ao quadrado, o contrário é a raiz quadrada. Então, você derivou uma função, o oposto a ele, o contrário a ele, você deriva para você voltar no primeiro ponto, é integrar essa função que resultaram para você voltar no primeiro ponto. Seria uma função, então, contrária. Tudo bem? Então, pessoal, aí não tem jeito. Aí tem que fazer exercício. Aí tem que quebrar a cabecinha. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Vamos fazer esses exercícios aqui, ó. Se eu não me engano, acho que são... vamos fazer alguns. Tem aqui... eu vou fazer esse aqui do A até o G. De A até G. E depois... no finalzinho tem uns bons aqui, viu? Depois, eu acho que é o seguinte, quer ver? Eu vou fazer alguns aqui, depois vou pular para os últimos aí, tá? Acho que é mais fácil.
Fica até mais legal. Vamos lá. Ó, esse daqui, a integral dele, como que a gente combinou, né? Seria o equivalente a você deixar o 2 do lado de fora, né? E encontrar só a integral de x ao cubo. Você pode fazer isso. Ô, professor, não posso fazer direto? Pode. Só que aqui eu estou fazendo só para você ter uma questão didática. Como que é, então, potência aqui? Potência é o seguinte. Se lá era passa multiplicando e tira 1, aqui é o contrário. Coloca 1 e o resultado você passa dividindo. Mais uma constante. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Fica 2 x à quarta dividido por 4. Ó, 2 dividido por 4, sobra 2 embaixo, né? Então, a primitiva dessa função é x à quarta sobre 2 mais uma constante. Se você derivar isso aqui, ó, passo 4 para cá, fica 3. 4 dividido por 2, 2. Tá aqui, ó. Volta lá. Esse caso aqui é um caso simples. Tá? Porque quando tem duas funçõezinhas aqui, a gente pode separar em dois grupos, né? Poxa, precisa escrever desse jeito? Não, claro que não. Estou escrevendo que é para você entender. Você pode fazer direto. Então, eu poderia fazer ó, a integral de x² de x mais a integral de 3x de x. Pode ser feito assim. Tá? Integral de x ao quadrado. O que a gente faz? Soma 1 e divide pelo resultado. Mais. Bota 3 lá de fora. Aqui, ó, 3x. X mais 1. Mais constante. Daqui a gente tira, então, aqui. X ao cubo sobre 3, né? Mais 3. X² sobre 2. Mais uma constante. E esse daqui? Esse daqui, gente, na verdade é o mesmo, né? A única coisa que muda é o sinal. Então, isso aqui, ó, a primitiva dele é a integral, né? Mais. A única coisa que muda é o sinal, né? Tá aqui. Então, a única diferença desse para esse é que aqui, ó, o sinal é de menos. Tá? Então, 3x, mas é uma chatice isso, viu? Olha, rapaz, de contável. Então, aqui 3x. Só que aqui é menos, né? Tudo bem? Aqui, ó, qual é a integral? Lembra? Ó, integral de 5. Ou é zero? Não. Derivada de 5 é zero. Integral é o contrário. Então, como que fica aqui, ó? Aqui é a mesma coisa que x elevado a zero mais 1. Por 0 mais 1. Aqui, né? Menos isso aqui, x, 1 mais 1. Então, isso aqui mais uma constante, né? Mais uma constante. Então, 5x
Sobre 1 é ele mesmo, né? Menos. Vou colocar sobre 2. Mais uma constante tá aqui. Tá? Então, veja que essa daqui, ó, é a mesma coisa, né? 5x mais constante. Tudo bem? Ó, esse daqui, você pode fazer por partes ou você pode fazer direto também. Eu acho melhor fazer direto. Lembra? Soma 1 e passa dividindo. Então, fica 3x à quarta. Né? Menos 2x ao cubo por 3. Mais 8x é 2, né? Dividido por 2, porque aqui era o 2, né? E menos 6 elevado a 0. É constante. Aqui a gente pode simplificar, né? Aqui, ó. Então vai ficar, ó, 3 quartos x à quarta menos 2 terços dois terços. Nossa, mas é muito ruim isso. Tá aqui. X ao cubo mais... Então, ó, aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4, né? Pode... Mais 4x quadrado. Vou escrever aqui embaixo, vai ficar mais fácil. Ó, 3x à quarta sobre 4 menos 2x ao cubo sobre 3. Aqui, ó. Simplifica, né? 4x quadrado menos 6x menos 6x mais a constante. Então, se você derivar essa função, vai dar essa daqui, ó. Vamos lá, ó. 4 tá aqui, passa para lá, multiplicando. Corta 4 com 4, sobe 3x ao cubo. Tá aqui. Aqui, ó. Passo 3 para cá, multiplicando. Corta 3 com 3, sobra menos 2x quadrado. 4x quadrado. Passou isso para lá, fica 8x. Bateu. E aqui menos 6x, né? Que é como se tivesse um x elevado a 0. E aqui, gente, seguinte, derivada, né? Que eu já falei, derivada dln sobre dx é 1 sobre x. Professor, então, tem uma dúvida. Oi, diga. Os sinais, que nem no F aí, eles sempre vão seguir o sinal que está ali ou tem algum jogo de sinal aí? Só vai mudar nesse carinha aqui, ó. Quer ver? Só muda nesse... Onde está? Nesse carinha aqui, ó. Por quê? Porque integral de cosseno de x desculpa, derivada, ó, se ele for derivar, né, dx, ó, derivada de cosseno de x, oh, meu Deus do céu, esses riscos que ele faz aqui, meu, tem hora que vai bem, tem hora que eu não sei o que acontece com ele. Então, a derivada de cosseno de x dx é menos seno de x.
Então, se eu tenho aqui, ó, qual que é o caminho contrário? É integral de seno de x, cosseno de x. Só que aqui, ó, por exemplo, eu não tenho menos, mas teria que ser menos. Então, eu sei que ficou menos para o outro lado. Então, a integral, se a integral de seno de x, de menos seno de x é cosseno de x, a integral de seno de x é menos cosseno. E é sempre mais uma constante, né, professor? Nunca é menos uma constante. Nesse caso, é sempre mais uma constante. Sempre mais uma constante. Porque, assim, pensa bem, né? O que a gente está fazendo em achar a primitiva? A gente está tentando encontrar a função que você derivou e chegou naquela. Beleza? A função, o x, a gente consegue achar. Por que a gente consegue achar? Porque ele está lá, ele está com a carinha dele ali. Então a gente sabe o que aconteceu com o x. Mas a constante que existia, a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque a hora que derivou a constante virou zero. Entendeu? Então, por isso que chama indefinida. Porque, na verdade, a gente acha primitiva, mas a gente acha, na verdade, uma parte dela. A gente não sabe quem é a constante. Por isso que a gente fala que é uma integral indefinida. Porque a gente não sabe quem é a danada da constante. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se a derivada de ln de x é 1 sobre x, então a integral de 1 sobre x é ln de x. Nesse caso, eu posso deixar o 5 aqui do lado de fora, então fica integral de 1 sobre x dx. Ora, quem só pode ser esse integral de 1 sobre x? É o ln de x, então é 5 ln de x mais constante. Então, tem que, mais ou menos, lembrar daquelas regrinhas de derivada. Tem que lembrar daquelas regrinhas. Tá bom? Eu vou deixar essa daqui no meio para vocês tentarem fazer. Vocês tentarem resolver. Mas aí, ó, lembra que, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer... Aqui é ln de x. Vou fazer esse daqui. Vou fazer esse daqui. Tá? Ó, eu posso separar em dois carinhas. X quadrado dx mais dx quadrado dx. Agora, entenda bem. Quando você está fazendo... você não pode confundir. O ln de x é só o x embaixo, tá? Esse daqui é uma integral de potência, não é? Então, esse aqui é fácil. Soma 1 em cima e divide pelo resultado. E esse aqui? Você tem que transformar em potência para ficar legal. Então, vamos copiar o primeiro. Então, derivada de x quadrado dx. Olha o que eu vou fazer. Ó, mais integral de 6x a menos 2. Tá vendo? Eu transformei em potência também. Agora ficou fácil. Soma 1 e divide por ele. Então, 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais 6 vezes x menos 2, soma 1, menos 2 mais 1. Mais constante. O que vai dar? X ao cubo sobre 3, né? Mais 6, x menos 1. Olha aqui, ó. Menos 2 mais 1, menos 1. Tá? Menos 1. Então, ó, mais com menos, menos. Para terminar, então, ó, x ao cubo sobre 3, mais dividido por menos, menos 6, x elevado a menos 1, é o x aqui embaixo.
constante. Se você derivar isso daqui, você chega nisso aqui, ó. Deriva, ó. 3x² sobre 3. 3 com 3 quartos é x². Fechou? Passo menos 1 para lá, passo menos 1 multiplicando, menos 1 vezes menos dá mais, x é 6x². Só que menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, vai para baixo com o sinal. Você muda de sinal, né? Porque aqui era menos 2, a hora que ele estava em cima, menos 2, para você tirar o sinal de menos, você passa para baixo com x elevado a 2 positivo, tá bom? Vamos fazer mais um. Ó, esse carinha aqui, ó, ele é fácil de fazer. Só que a melhor coisa é fazer o seguinte, ó, x elevado a meio dx. Isso aqui é uma potência também, então você pode trabalhar com aquela ideia de potência. Soma 1 e divide pelo resultado dessa soma. Então, dx. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. X meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais uma constante. Meio mais 1. 2, né? 3 meios, quer dizer, 3 dividido por 2 é 1,5. Então, veja que isso aqui, ó, vai ser x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Mais c. Isso aqui, ó, esse 2 vai para lá, multiplicando, então, x, 2, 3,5, 3 mais uma constante. Só transformar em radical, 2/3 de raiz quadrada de x ao cubo. Mais constante. Então, para resolver isso, você tem que pegar, transformar em potência também, não tem jeito. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu acho que esse aqui. Esse aqui mesmo. Ó, esse aqui fácil, esse aqui fácil. Aqui, ó. Toma cuidado com uma coisa aqui, ó. Oh, meu pai do céu. Olha aqui, ó, regrinha. Derivada de a elevado a x sobre dx. Dx. Ó, a elevado a x vezes ln. ln é logaritmo na base e, tá? Vezes ln de a. Tudo bem? Então, só toma cuidado com isso. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse carinha aqui, ó. Quem que é esse aqui, ó? Integral de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. Como ln de 2 não está aparecendo a multiplicação, é porque está sendo dividido por ln de 2. Então, esse carinha aqui, ó, é 2 elevado a x sobre ln de 2. Isso é por que ln de 2? Porque a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x... Opa! Esse aqui, ó... chato. Ó, fazer o seguinte, só voltar aqui. Ó, derivada de elevado a x, meu pai do céu. Muito chato isso.
Então, ó, derivada de um número elevado a x a derivada com relação a x, né? Então, a elevado a x dx. Você copia o valor, né? Vezes ln da base a. Tudo bem? Então, aqui, ó. Você derivou e deu 2 elevado a x. Só que se fosse só 2 elevado a x, daria 2 elevado a x vezes ln de 2. Como ln de 2 não aparece aqui, é porque ele está sendo dividido. Então, por exemplo, ó, isso daqui seria 2 elevado a x, né? 2 elevado a x dividido por ln2. Por que isso? Eles têm que fazer a função inversa. Se lá a derivada era vezes o ln da base, aqui é dividido. Você tem que fazer o contrário. Tá? Mas como que faz aqui? Ó? É 1, né? Então, 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Mais a constante. Então, nós vamos ter que essa integral, ela vai mostrar a primitiva, que é quem? 2 elevado a x sobre ln. Nossa, rapaz, isso aqui tá me deixando louco, esse negócio. Eu não sei por que ele faz isso. Tem hora que tá tudo bem, mas... Opa, x agora foi o que errei. Mais x quadrado sobre 2, né? Mais uma constante. Tudo bem? Ó, dá uma olhada nesse aqui, é legal. Qual é o valor? Ó, lembra aqui, ó. Derivada de seno de x com relação a x. Cosseno de x. E a derivada com relação a x de cosseno de x é menos seno de x. Então, aqui eu tenho integral de seno de x. Quem que você derivou que deu seno de x? Cosseno de x. Só que derivada de cosseno de x é menos seno. Então, como aqui não aparece o menos, é porque ele já tinha o menos na frente. Então, menos cosseno de x. Por quê? Se você deriva cosseno de x, derivada de cosseno de x é menos seno de x. Menos com menos, mais. Pronto, aqui, ó. Como que é esse carinha aqui, ó? Soma 1 e divide. Pronto. Mais a constante. Esse carinha aqui, ó. Aquele valor que você integra, deriva e dá e de x. O próprio, né? E de x. Mais. Quem você integra e dá cosseno de x? Seno de x. Só que esse não precisa de sinal, né? Por quê? Precisa de sinal negativo. Porque a própria derivada já é o valor, né? Você não tem que fazer o ajuste de sinal. Mais constante. Ó, a mesma coisa aqui, ó. A derivada de 4x elevado a x daria 4 elevado a x ln de 4, né? Do número 4. Mas como não tem ln aqui, é porque ao invés de multiplicar, você já tinha esse ln de 4 dividindo. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Quem é a integral de 4x? É 4x mesmo, dividido por ln do 4. Por quê? Porque a hora que você deriva 4x, vai dar 4x ln de 4. Corta o ln de 4 com ln de 4, sobra só 4x. Menos seno de x. Quem que você integra, quem que você deriva e dá menos seno de x? O cosseno de x. Tá vendo que aqui, ó, o sinal é de mais? Por quê? Porque se derivar cosseno de x, já dá menos seno de x. Quem que quem que deriva, você deriva e dá 1 sobre x? É o ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x.
mais uma constante. Esse caso aqui, ó. Derivada de 3 elevado a x. É ele mesmo, né? 3 elevado a x. Mais integral de x ao cubo. Como que faz? Soma 1 e divide por ele. Então, 3 mais 1, 4, dividido por 4. Mais uma constante. Integral de e elevado a 3x. Entenda bem, se você deriva e elevado a 3x, vai dar 3e elevado a 3x. Só que o 3 não está aparecendo aqui. Por quê? Porque é o seguinte, a primitiva era isso daqui. Por quê? Porque a hora que você derivar aqui, ó, e elevado a 3x, vai dar 3e elevado a 3x. Corta 3 com 3, ó. Só sobra o e elevado a 3x. Mais uma constante. Tá bom? E aqui, na verdade, é igual ao que tem aqui, né? Esse aqui, ele vai dar 5e elevado a x mais constante. Mais uma constante. Tudo tranquilo, pessoal? Então, vocês estão vendo que a gente tem que pegar o caminho contrário da derivada, né? Então, por isso que ele chama de antiderivada. Professor, Oi, fala. você pode voltar lá nas primeiras que você resolveu ali, fazendo favor? Qual? É uma que tem um número inteiro. Eu acho que é a C ou a D que você fez. Cadê? Essa daqui, ó. 5, a D, né? Qual que é? 5 menos x. Aí foi 5. Ah, quando não tem nada é como se fosse o x, então. 1. X elevado a 1. Ah, tá. Aqui. Aqui você fala? É. Sim. Então, peraí. Ó. Pensa comigo. Aqui, ó. A ideia é essa daqui, né? Pensa aqui, ó. Vou imaginar que você tem uma função. Vou imaginar que a gente tem uma função. Nossa, velho. Olha, dá até raiva esse negócio aqui, ó. Eu não sei o que está acontecendo com esse. É quando você dá 2 cliques, não é? Mas então, eu não sei por que ele pula para lá. Não entendo por que ele está fazendo isso. Por que pula para lá? Eu tento segurar aqui de várias formas a canetinha aí e não tá. Ó, vou imaginar que você tenha isso aqui, ó. F de x é igual a 7x. Tudo bem até aí? Pensa assim, ó. Vamos fazer a derivada com relação a x do f de x. Ele pode chamar de f' também. Tá? Tanto faz. Eu não sei o que acontece. Então, tá aqui, ó. Beleza. Como que é isso? Você pensa o seguinte, ó. Aqui é como se tivesse 1, não é? O x elevado a 1. Então, como que funciona a derivada disso? Tá o 7. Aí você passa esse 1 que está no expoente, você passa o 1 multiplicando. Então, fica 7 vezes... Ó, esse 1 passa para cá multiplicando, vezes x, né? E tira 1 do expoente, né? Então, tira 1 do expoente. Então, fica x,
1 menos 1. Tá? É isso aqui. 7 vezes 1 dá 7 mesmo. 7 vezes 1 é 7. X elevado a zero. Todo número elevado a zero, a não ser que seja zero, né? 0 elevado a zero não dá. Dá zero mesmo. Dá 1. Então, x elevado a zero é 1. Isso fica 7 vezes 1. E vai dar 7. Beleza? Então, olha só. Por que eu fiz por partes aqui? Para a gente poder entender bem essa questão. Isso aqui vai dar só 7. Então, a derivada de 7x é só 7. Mas o x existe. É x elevado a zero, tá vendo? Então, quando a gente faz integral de 7, e você fala assim, ó, é integral de 7, mas com relação, ó, é 7 dx. Então, é a integral do número 7, só que com relação a x. Então, quer dizer que, na verdade, existe um x elevado a zero. Como que a gente faz? Soma 1, né? Porque lá não era passa multiplicando e tira 1. Aqui é o contrário. Soma 1 e passa dividindo. Então, fica 0 mais 7 vezes x, né? Aqui, ó, x. Essa ponta aqui que tá dando zica. Vou colocar essa ponta depois, vamos ver se funciona. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. 1 dividido por 1. Só que x elevado a 1... Nossa, rapaz, que loucura isso. Será que minha caneta pifou? O meu negocinho tá indo para conta? Ó, só que x elevado a 1 é x mesmo. Dividido por 1 é x. Tá vendo, ó? Viu que voltou lá? Então, quando não tem nada, é porque tem o x elevado a zero. Tá? Tá, professor, deixa agora eu me explicar melhor. O que acontece? Eu tenho duas telas aqui. Então, com a explicação do senhor, eu já estou com os exercícios do Saga aberto. Tá. Aí eu começo a olhar aqui o senhor explicando e vou tentando fazer ali, sabe? E daí eu estou fazendo do jeito que o senhor está explicando aí e não bate o resultado de lá, cara. Não sei se eu estou fazendo uma coisa muito errada aqui. Qual que é o exercício que está aí? Ó, ele pede uma antiderivada de g de y é igual a 1 menos y ao cubo mais 5y à quinta menos 3y à sétima. Como que é? Antiderivada de quê? Peraí, deixa eu dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Tá vendo aí que aparece o 1 sozinho? Daí eu fiz do